Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no versículo de número no versículo de número 20, e vamos comparar esse texto de Atos 2, versículo 20, com Joel 2, versículo de número 31. Vamos ver uma diferencinha aí, tem uma diferencinha. Vamos ler primeiro então Atos, capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, antes de chegar o glorioso dia do Senhor, haveria então sinais no sol, né? O sol se converterá em trevas, ou seja, eclipse no sol e na lua, ou seja, lua de sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui está falando glorioso, preste atenção. Atos 2, 20, está falando glorioso dia. Joel 2, versículo 31, já vai falar terrível dia. Vamos prestar atenção. Joel 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas, ou seja, eclipse no sol, escurecimento no sol, e a lua em sangue, ou seja, lua de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, Joel fala terrível dia, Atos fala glorioso dia. Esses dois textos bíblicos, ele vai desamontar toda a falsa escatologia pós-tribulacionista, que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação e que o arrebatamento só vai acontecer no final da grande tribulação. Então preste atenção, meu amado irmão, esses dois textos bíblicos, de Joel 2, versículo 31, e Atos capítulo 2, versículo 20, ele lança por terra essa falsa escatologia pós-tribulacionista. Ou seja, Joel está falando do terrível dia do Senhor, ou seja, Joel está falando da grande tribulação. Será terrível dia para os que ficarem para trás, para os que ficarem na grande tribulação. Ou seja, antes que venha a grande tribulação, que inicie a grande tribulação, e nós sabemos que a grande tribulação ela inicia pós-arrebatamento. Ou seja, antes que inicie a grande tribulação, haveria então sinais no sol e na lua. Lucas 21, versículo 25 também vai falar sobre isso. Ou seja, sinais no sol, eclipse no sol, escurecimento no sol e sinais na lua, lua de sangue. Então nós já temos visto isso acontecer, meus irmãos. Antes que inaugure o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, o dia da tribulação. Quando Joel está falando do grande e terrível dia do Senhor, não está falando de um dia de 24 horas, ele está falando de um período de 7 anos de grande tribulação sobre a terra. Então veja bem, Joel está falando do terrível dia do Senhor, ele está falando da grande tribulação, do caos que vai ser implantado após o arrebatamento da igreja. Ou seja, o terrível dia do Senhor é para os deixados para trás. Então são dois textos totalmente pré-tribulacionistas. Agora veja a diferença em Atos. Atos diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Por quê? Aqui está falando do grande e glorioso dia, ou seja, será o grande e glorioso dia para a igreja que será arrebatada. A igreja, ela sai daqui da terra e ela é arrebatada em um arrebatamento vertical. Ela sai
da terra em direção ao céu. E aí então ela entra no glorioso dia do Senhor. Ou seja, a igreja estará 7 anos na glória com o Senhor, onde vai ser realizado o casamento judaico, as bodas do cordeiro, o tribunal do galardão. Então, Joel está falando dos 7 anos da grande tribulação, o terrível dia do Senhor, os 7 anos da grande tribulação. E Joel, e Atos capítulo 2, versículo 20, ele está falando do glorioso dia, ou seja, ele está falando dos 7 anos da igreja na glória. A igreja estará 7 anos na glória, no glorioso dia do Senhor. Será glória no céu, será festa no céu e na terra um caos total. Então, meus irmãos, são 2 textos que comprovam o arrebatamento pré-tribulacionista. Se os povos quiserem questionar, que questione, é problema deles. Se eles querem ficar aqui na grande tribulação, que fique, que tenha uma boa sorte, porque vai precisar muito. Mas o arrebatamento da igreja, ele será pré-tribulacionista. Deus, ele não é Deus de confusão. Porque que ele fala, antes que venha, ou seja, antes que aconteça. Antes que venha, nós temos que observar este artigo, antes que venha. O sol se converterá em treva e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes de chegar o arrebatamento. Aqui em Atos, capítulo 2, versículo 20, está falando do glorioso dia, ou seja, será o dia do arrebatamento, o glorioso dia para a igreja. Agora, em Joel, já está falando do grande e terrível dia, ou seja, o terrível dia para os deixados para trás, antes que venha. Então são 2 textos totalmente pré-tribulacionistas, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.